Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo no livro de Josué, capítulo de número 14, dos versos de número 6 a 10. A palavra de Deus nos diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: o tempo não anula as promessas de Deus. Nós então podemos, ao se deparar com um texto magnífico como esse, observar um relato que com certeza traz muita esperança aos nossos corações. Ao observar as palavras de Caleb, filho de Jefoné, e esse diálogo entre ele e Josué, nós podemos ter a absoluta certeza que os anos haviam se passado. Moisés ainda era vivo quando todo esse processo se dá início, quando aqueles 12 jovens vão espiar a terra que o Senhor daria aos filhos de Israel. E é interessante que entre 12, apenas 2 vão perseverar na fé, em acreditar que Deus é Deus que não mente, Deus que cumpre suas promessas. Os 10 trazem uma notícia um tanto negativa, se mostram incrédulos e, de certa forma, vão contribuir, então, para que o povo demonstrasse a sua descrença em Deus, para que não depositasse a devida credibilidade nas promessas do Deus Todo-Poderoso. No entanto, nós podemos observar nas próprias palavras de Caleb que ele perseverou, ele acreditou, e junto com ele o Josué. E daquela antiga geração, apenas esses 2 estão vivos. E, consequentemente, os filhos daquelas pessoas. Mas aqueles que duvidaram não entraram na terra da promessa. Então nós podemos observar que, diante disso, o tempo havia passado. E existe aqui talvez um problema gigantesco que nos dias atuais nós também enfrentamos. Muitas vezes nós queremos limitar as promessas de Deus ao nosso tempo. E é interessante que o cronômetro de Deus, o relógio de Deus, não é, com certeza, o nosso relógio. Não é, com certeza, o dia de Deus, o mesmo dia mensurado por nós. Deus é eterno. Eu e você, nós somos pessoas que somos limitadas, somos pessoas que temos como característica sermos finitos, ao passo que Deus é infinito. E tenha você e tenha eu a seguinte convicção: Deus não mente. O que Deus promete, e se Deus fez a você alguma promessa, tenha você absoluta certeza que Deus cumpre. Mas, sobretudo, entenda você que o relógio de Deus não é o seu relógio, o tempo de Deus não é o seu. Então, às vezes, você acredita que o tempo já passou, quando, na verdade, ainda está no tempo de Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo de número 3, verso 8, ele nos diz o seguinte: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós podemos observar que o apóstolo Pedro, ele confirma tudo isso que eu estou falando para você nesse dia. Mas eu quero trazer ainda mais tranquilidade ao seu coração, se você tem esperado nas promessas de Deus, e para que você entenda que o tempo não anula as promessas de Deus, preste atenção no que é dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão. Jesus, então, ele vai dizer isso e o evangelista Marcos, no capítulo 13, verso 31, registra isso para nós. Então nós podemos ter absoluta certeza que o tempo não anula as promessas de Deus. Aquilo que um dia Deus prometeu a você, tenha você absoluta certeza que Deus é capaz de cumprir. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.